Fala pessoal, bem-vindo à aula número 9 de Java aqui do canal de Aluno para Aluno. E nessa aula aqui, vamos tentar fazer um programinha que vai utilizar tudo que nós vimos nas aulas anteriores. Praticamente vai ser um programa que vai calcular a área de um quadrado ou de um retângulo. Então vamos lá, para iniciar aqui, peraí, deixa eu deletar isso aqui. Vamos iniciar junto aqui então. Você vai ver que eu criei aqui uma classe chamada Aula09. Então se você está acompanhando as aulas, é só fazer o mesmo esquema aqui, declarar o nosso, informar que nós estamos no pacote aulas, criar a classe Aula09 e depois criar o nosso método principal. Agora, para a gente calcular a área de um quadrado ou de um retângulo, praticamente o que a gente precisa é a base e a altura, um multiplicado pelo outro. Então a gente vai precisar de duas variáveis aqui. Eu vou criar uma variável tipo double. Por que tipo double? Porque pode armazenar valores quebrados. Se você ainda não viu o nosso post no blog do De Aluno para Aluno, vou colocar aqui o link em algum lugar para você entender mais o que é uma int, uma double, uma float, por aí vai. E eu vou chamar essa variável double de base. E depois eu vou criar também uma outra chamada altura. Como nós já vimos, aqui eu declarei uma em cada linha. Mas olha só o que eu poderia fazer também. Eu poderia apenas colocar uma vírgula aqui e falar altura. Então, isso aqui, essas duas maneiras, tanto aquela de declarar uma por linha, ou apenas colocar uma vírgula entre o nome das variáveis, também é aceitável. Então, eu posso dizer double base, vírgula, altura, as duas foram declaradas como tipo double. Tanto a variável base é de tipo double, quanto a variável altura é de tipo double. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dizer que base é igual a 10.34. E eu vou dizer que a altura é igual a 14.54. Certo. E aqui nós vamos precisar de uma outra variável. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou até colocar uma outra vírgula aqui, ó, e eu vou dizer área retângulo. Certo. E aqui eu vou dizer? Eu vou dizer que área retângulo é igual a base multiplicado, como a gente já viu, para o sinal de multiplicado, o asterisco, por altura. Uma pergunta que ainda não surgiu aqui, mas que a gente poderia estar fazendo aqui. Como que funciona a ordem de operações na linguagem Java? Por exemplo, se nós tivermos na vida real fazer uma equação, vamos dizer, uma equação do primeiro grau, nós sabemos que se tiver multiplicação e soma, a multiplicação vem executado primeiro e depois vem matemática. Ou seja, existe uma ordem. Soma e subtração normalmente são deixados por último, multiplicação, divisão são feitos primeiros e por aí vai. Aqui, vamos considerar por agora, tratando-se de operações matemáticas, que a regra é a mesma. Quer dizer que se eu tivesse aqui, a gente não tem essa variável, mas se a gente tivesse uma variável x aqui, ó, que estivesse sendo somada, o que ia ser feito aqui? Ó? Base e altura iam ser multiplicados primeiros e depois a variável x seria adicionada ao valor. Se a gente quisesse fazer primeiro x mais base multiplicado por altura, do mesmo jeito que a gente faz em uma operação, com uma equação do primeiro grau, a gente coloca aqui ó, um parênteses, x mais base, isso aqui é forçar que x mais base ia ser somado primeiro e depois a multiplicação ia ocorrer, certo? Mas isso aqui foi só um exemplo, a gente pode deletar tudo isso aqui. Está aqui base vezes altura. E aí a gente pode dar um systemout, println, e a gente vai dizer, vamos escrever aqui uma mensagem um pouquinho mais elaborada para a gente realmente utilizar o que a gente aprendeu. Então vamos dizer a área de um retângulo de base. Aí eu vou pular uma linha, utilizando aquele... Não, vou colocar de base. Igual mais de base igual a base. E eu vou jogar na outra linha. Systemout. Println. E altura. Ponto. E aqui na outra linha eu vou jogar systemout. Vamos dizer aqui e aqui vem o valor da nossa variável área retângulo. Certo?
Bom a gente colocar um parênteses aqui, né? Senão fica complicado. Tá aqui então. Então o que a gente fez? 3 printlns. Porque você fala, por que você colocou 3 println aqui? Simplesmente para utilizar o que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Então a gente tem 3 println dizendo a área de um retângulo de base, valor da variável base, e altura, valor da variável altura, ponto. Não precisa de ponto, né? Tô viajando aqui. E tá aqui o valor que seja. Então vamos dar um executar aqui agora. Olha só o que está dizendo, a área de um retângulo de base 10.34 e altura papapá é 150, 34, parece que está certo, então parece que está certo, vai ser esse aqui mesmo. Faz sentido esse valor aqui? Faz sentido. O que aconteceria então se a gente, por exemplo, mudasse esse valor aqui? Poderia mudar isso aqui para 20. Está lá, a área de um retângulo de base 10 e altura 20 é 206.8. Então, era praticamente isso, é uma aula bem curta, era só para a gente dar uma revisada antes da gente começar a introduzir assuntos novos aqui em Java. E é isso. Não deixe de checar o nosso blog de aluno para aluno e também a página do Facebook. Até mais, te vejo na próxima aula.